E começa hoje, no Rio de Janeiro, o 24º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica. E aqui conosco o Dr. Carlos Gil Moreira Ferreira, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que promove esse congresso. Dr. Carlos, obrigado por estar aqui com a gente. Um bom dia. Bom dia, Mauro. Obrigado pelo convite. O tema do congresso é acesso e equidade. O que exatamente a gente quer dizer com isso no tratamento ao câncer? Na verdade, a gente avançou muito nas últimas décadas no tratamento do câncer, sobretudo nos últimos 10 anos, e isso através de novas tecnologias e tecnologias que têm um custo alto. E hoje a gente tem, pelo menos no Brasil, uma disparidade muito grande entre o que é oferecido de tratamento no sistema privado e no sistema público de saúde. A gente precisa melhorar o acesso a essas novas tecnologias, aos novos exames, para que a gente possa melhorar, né, a curabilidade do câncer. Essa é a grande ideia de discussão durante o Congresso. E o que o senhor imagina, assim, e tem observado que pode ajudar, pode colaborar nesse maior acesso da população? Porque são tratamentos caros, né? Sim. São tratamentos caros, a gente tem ciência que o recurso, na verdade, é finito, né? O Sistema Único de Saúde é um sistema fantástico, mas, óbvio, existem limitações de financiamento. Então, uma grande discussão que já está em curso dentro do Congresso é um novo projeto de lei que já foi aprovado, né, para a criação da Política Nacional de Câncer, e a esse projeto estão atreladas novas fontes de financiamento. O governo está discutindo isso dentro e fora do contexto da reforma tributária, mas acho que essa é a maneira que a gente pode avançar no tratamento do câncer nos próximos anos no Brasil. Quando a gente fala nessas técnicas novas, em tratamentos novos, quais são as principais novidades e que vão estar também presentes nesse congresso? Olha, em duas frentes, quer dizer, primeiro, novos exames, novas tecnologias que permitem diagnosticar o câncer numa etapa muito mais precoce, tá? Então hoje, né, através de ação que a gente chama multidisciplinares, né, envolvendo um oncologista clínico, cirurgião, radioterapeuta, a gente consegue identificar e diagnosticar o câncer muito mais precocemente e com isso, claro, a curabilidade é maior. Por outro lado, quando esse diagnóstico precoce não é possível e você já diagnostica o paciente com um tumor avançado, várias estratégias novas estão, né, em uso e que têm melhorado a sobrevida e a qualidade de vida, como terapias-alvo, o uso da genômica e, por exemplo, o uso de imunoterapia, que realmente tem revolucionado o tratamento de alguns tumores. A imunoterapia a gente ouve muito falar de ser aí uma frente realmente assim, importante nesse tratamento, mas que não é barata, né, doutor? Exatamente. A imunoterapia, a gente pode dividir, na verdade, o tratamento sistêmico, né, do câncer entre antes e depois da imunoterapia. Mas são anticorpos, né, são medicamentos que têm um custo de desenvolvimento alto e por isso vem para o mercado com um preço elevado. O que a gente tem que fazer, na verdade, no nosso país, como eu falei, é encontrar fontes de financiamento para que a gente possa tratar o paciente certo da maneira correta. Que fontes seriam essas? Tem sugestões do que trata esse projeto de lei que o senhor mencionou? O projeto de lei, ele cria, na verdade, um arcabouço e transforma a Política Nacional de Câncer como uma prioridade nacional, né? A gente, apesar de ter uma oncologia muito forte durante muitos anos, nunca houve uma Política Nacional de Câncer aprovada pelo Parlamento no Brasil. E quando isso é feito, você não só depende daquele orçamento, né, característico do SUS, mas você pode criar fontes alternativas, tá? Fontes de renúncia fiscal, algumas outras fontes que podem, de fato, trazer mais recursos e financiar ações específicas para alguns tumores, por exemplo. E é uma época interessante para debater isso, porque como a gente está vendo também a reforma tributária, eventualmente isso pode estar no bojo dessa reforma. Exatamente, acho que nunca houve um momento tão favorável, né? Existe um alinhamento grande, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado em relação a essa política. Como você falou, existe uma reforma tributária em curso e eu acho que nós da comunidade oncológica, muita esperança que a gente possa avançar nos próximos 6 meses. Uma outra questão, Dr. Carlos Gil, é a distribuição da disponibilidade de tratamento pelo território brasileiro, que é muito grande. A gente vê muitas vezes pacientes de outras regiões tendo que vir para São Paulo, por exemplo, para fazer seus tratamentos aqui, inclusive com todas as despesas de precisar hospedar algum parente, né, algum familiar que venha acompanhar tudo isso.
Está se pensando nessa questão também em distribuir mais centros de especialidade pelo país? Sim, isso é uma prioridade tanto do Ministério quanto da sociedade, por exemplo, né? Nesse sentido, a gente vai estar apresentando, na verdade, hoje, né, os primeiros resultados do Censo da Oncologia Nacional, né? A gente fez em parceria com o Instituto Datafolha, tentando entender quem é um oncologista brasileiro, onde ele trabalha, de onde ele vem, quais são o que os motivaria a mudar para outros estados. O grande objetivo é isso, é a gente poder ajudar na melhor distribuição desses profissionais ao longo do Brasil. Por outro lado, né, o Ministério vem pensando e os governos estaduais na criação e melhor desenvolvimento de centros de câncer, né, nos vários estados do Brasil, para que os pacientes de fato possam ser tratados próximo do seu domicílio. O senhor já tem algum resultado desse censo que possa revelar para os nossos ouvintes? Não, na verdade, assim, primeiro, os oncologistas do Brasil são muito jovens, né, o que é bom, tá? Grande parte desses oncologistas tem abaixo de 40 anos, né? E o outro ponto importante desse censo que vai ser divulgado é que os médicos estão muito felizes com a sua especialidade, mas, por outro lado, muito estressados com essa questão do acesso que a gente discutiu, né? Eles querem, óbvio, como todo profissional, oferecer para o paciente o melhor tratamento possível, e isso nem sempre é viável. Isso, óbvio, traz um estresse, um peso aí para a profissão, e a gente precisa resolver isso, né? Olha, a gente agradece muito ao médico oncologista, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, o Dr. Carlos Gil Moreira Ferreira, que conversou com a gente sobre o 20º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, que vai começar hoje no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Dr. Carlos Gil. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Muito obrigado, hein? Até logo.